Não sei se ficou correto ou não. Boa noite, então, a todos, tá? Desculpa Oi, aqui seu que Luiz. eu tava vendo umas coisas aqui, Seu me Luiz, distraí. Diga, tá me escutando? é que a minha internet já cai. À medida que entra mais gente, ela cai. Eu queria ver com se o senhor vai poder gravar, que o Marcelo pediu. É, eu vou tentar gravar aqui. Eu tava ajeitando a câmera aqui para isso Tá, até. Vamos ver se a minha tá, aqui mas o senhor vai. sabe que o próprio aplicativo tem esse recurso, o senhor sabe, Eu né? sei, mas é uma dificuldade ali porque tem que guardar no Dropbox e aí a gente precisa ter já esse esquema pronto ali, ter espaço lá para gravar, o que eu Tá, não sei se tenho, né? Então eu acho mais fácil eu gravar e depois colocar ali no nosso grupo de WhatsApp, tá, gente? tá. Vai dar Não, é no que eu não me mesmo. disponho a gravar porque Uhum. eu Então, já ando com a eu internet, aqui vou ver a maneira tá? mais fácil que no momento eu disponho. Então, eu acho que Andréia não. O André, alguém aí falou que não pode participar também hoje. Não me recordo quem que foi que deixou um recado no WhatsApp ali, né? E eu acho que nós, os demais, estamos aqui então, né? Tem alguém escondido ali. Quem é que está escondido ali que eu não estou vendo? LR. É a Alessi. Hein? Alessi. Alessi. Tá legal. Então tá bom. Eu vou então já iniciar, porque já são 8 horas. Eu vou ler um trechinho do Evangelho, gente. E daí a gente vai fazer uma prece para iniciar o nosso trabalho de hoje, tá? Os infortúnios ocultos, que está no capítulo 13. Isto aqui ó, é uma mensagem grande que saiu aqui, mas eu vou ler só o primeiro parágrafo. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a estes infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. É um tema importante para a nossa reflexão agora, né, gente? Porque a caridade, muitas vezes, ela não está assim saliente, a gente não percebe, né? Então, ide ao encontro das dificuldades alheias, como diz São Vicente de Paula no Livro dos Espíritos, né? As misérias ocultas. Ide ao encontro dessas misérias ocultas. Então, vamos agradecer ao nosso Pai maior, a Jesus, este grande mestre de amor, de luz, que se mostra para nós como o único caminho, porque realmente ele é o único caminho, ele é a estrada, é a luz, ele é a porta. Então, saibamos cada um de nós bater nesta porta e adentrar e seguir este foco. Que ele seja o ponto para onde todos nós possamos convergir nossas ideias, nossos pensamentos e o nosso foco nos dias de hoje, para aprender um pouco melhor a praticar a caridade, para nos tornarmos caridosos através de um sentimento mais nobre, mais fraterno, que possamos ter a humildade necessária para tirar de nós aquilo que nos impede de olharmos o próximo com bons olhos e irmos ao encontro destas tantas dificuldades que podemos auxiliar, porque assim é que também auxiliamos não somente aos outros, mas a nós mesmos. É amando que somos amados, é perdoando que somos perdoados, é compreendendo que somos compreendidos. Obrigado, Pai, obrigado aos nossos amigos espirituais, aos mentores espirituais deste trabalho, desta noite, e que todos nós juntos possamos daqui tirar a melhor compreensão e o máximo para que tudo isso faça a diferença e seja o combustível que necessitamos para alimentar nossa vontade de ser melhores, nossa determinação no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, em todo o momento onde estivermos aqui convivendo uns com os outros e promovendo a harmonia entre nós. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.
Então, gente, nós estávamos trabalhando na questão da obsessão. E aí, a gente aqui pergunta, então, em primeiro, alguém quer trazer alguma coisa, perguntar algo, colocar algo, né? Nós trabalhamos, eu acho que na aula passada, eu não me lembro se a gente chegou a trabalhar muito nesta questão. A gente tem bastante atividade, às vezes a gente esquece um pouco de determinado aula que a gente teve há uma semana atrás, né? Já se passaram 7 dias ou 6 completos e a gente não guarda os detalhes. Alguém quer me refrescar a memória aqui? Perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Então, continuamos então. Ninguém tem vontade de ter outro foco? É a obsessão que todo mundo está interessado neste momento em desenvolver essa ideia que a gente vem trazendo? Então tá. Eu não me recordo, eu estava trabalhando aqui dentro de um roteiro que eu já tenho mais ou menos pronto e que ele é bem resumido, vamos dizer, porque este é um tema muito amplo, né? A gente precisa trabalhar aos poucos e aprendendo aos poucos, porque a gente vai ter que voltar sempre a ele em muitos momentos. A gente vai ver que faz parte do mundo que a gente vive num mundo imperfeito, um mundo de provas e expiações, e nós somos imperfeitos. E sendo assim, só por sermos imperfeitos, nós já estamos bastante sujeitos aos processos obsessivos. Porque a obsessão também, quando a gente pensa em obsessão, a gente pensa em espírito desencarnado, né? Mas não é só isso. Existe a obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, né? De desencarnado para desencarnado ou desencarnado para encarnado, que é o caso mais comum que a gente conhece, né? Inclusive a ciência trabalha esta questão, está lá no CID lá. Depois a gente adiante vai falar sobre isso aí. E a gente viu na vez passada, então, o que é a característica das obsessões. Eu vou dar um pulinho lá no início. A obsessão, então, é a ação persistente que alguns espíritos logram ter sobre certas pessoas, né, gente? E são sempre influências negativas que trazem problemas àqueles que são vítimas dos obsessores. E uma das características da obsessão é a imposição. Os espíritos obsessores, eles sempre querem se impor. Eles não pedem licença, eles sempre vão procurar nossas falhas, aquelas partes assim que a gente está mais frágil ainda e que a gente muitas vezes nem desconfia, tá? Mas são coisas pequenas, muitas vezes ligadas assim aos nossos problemas, daquelas nossas más inclinações, como a gente aprende, que pode ser no ciúme, na ganância, nos desejos dos mais variados e que são muito egoístas. São tanta coisa, né? Arrogância, aquele personalismo, enfim, a gente tem tanto defeito que vem do egoísmo, porque o egoísmo é aquela palavrinha mágica que resume tudo o que a gente tem, que se a gente resolvesse, a gente ia ser uma pessoa melhor, ia criar um mundo melhor, tá? Porque o mundo, a transformação do mundo, ela começa em nós, ela não começa no outro. Então, se a gente quer um mundo melhor e a gente acha assim, eu sou pequenininho, eu não vou conseguir mudar o mundo, vai conseguir sim. Mas primeiro a gente precisa mudar o mundo interior. Este é o mundo que está ao nosso alcance. E que, inclusive, só nós podemos mudar, certo? E quando eu falo de obsessão, então eu vou tentar falar assim um pouco rápido e vocês vão me interrompendo à medida que acharem necessário ou que tiverem qualquer dúvida. Porque a gente não quer tomar todo o tempo do nosso estudo só num tema, mas a gente podia trabalhar o ano inteiro isso aqui e não esgotaria. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente ter que trabalhar outras coisas, como reencarnação, por exemplo, a compreender a obsessão, a gente precisa também trabalhar a reencarnação. A gente precisa também trabalhar a lei de causa e efeito. Por que eu sofro obsessão? Por que eu também sou, ao meu tempo, um obsessor muitas vezes e nem me dou conta?
Isso acontece muito, gente. E a gente não se dá conta mesmo, a gente não se conhece bem ainda. E se a gente se conhece, a gente não se aceita tão bem ainda, porque a gente vê os defeitos nos outros, a gente não vê os defeitos em nós, né? Então, por isso que a gente sabe que o outro é um espelho importante para que eu possa me identificar. Como é que eu vou fazer isso? É simples, tudo aquilo que me incomoda no outro é alguma coisa que está incomodando em mim, aqui dentro. O outro não está nem percebendo que eu estou incomodado e que está me doendo alguma coisa em razão de um comportamento, em razão de uma palavra, porque muitas vezes a pessoa está agindo normal, mas ela tem um jeito, tem uma forma de olhar, uma forma de falar alguma coisa que às vezes nos atinge e ela nem percebe, mas a gente se sente atingido, né? Então é como alguém jogando o chapéu para cima e todo mundo querendo botar a cabeça embaixo. Mas o chapéu é da pessoa, ele só cabe na cabeça da pessoa. E nós temos também, todos nós temos muita identidade, tanto nas nossas virtudes como nos nossos defeitos, tá? Então a gente tem a semente dessas duas coisas, todas elas. Pensa em todas as virtudes, a gente tem esse potencial. Pensa em todos os defeitos de caráter, nós temos este potencial também. A gente vai se identificar mais nos que no outro, mas a gente, de uma forma geral, tem a semente de todos eles. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre a questão da ação dos. Foi aqui neste grupo que eu coloquei aquele seriado ali sozinho, não foi? Acho que foi, né? Então eu acho que falta eu colocar uns 3 ou 4 seriados para terminar aquele ali. E eu vou falar dos viciados assim rapidamente, porque isso aí é mais fácil da gente identificar o quadro do obsessor. A gente sabe que o viciado tem uma falha muito, muito clara, né? Naquele tipo de vício que ele possui. Então, esta ação do viciado, a gente sabe que após a desencarnação, aquele cara que é viciado, após a desencarnação, o espírito guarda por certo tempo, que pode ser longo ou curto, os seus condicionamentos e tendências, seus vícios mesmo. Então a pessoa muitas vezes morre ali, ó, ela numa overdose, vamos dizer. Ela não vai se dar conta que está morta. Por quê? Porque a morte é do corpo, o espírito ele vai continuar. E às vezes quando é assim, de repente, num acidente, ou que uma overdose não deixa de ser um acidente, a pessoa não pretende se matar, ela quer só gozar aquele prazer. Mas é que o prazer da carne ele é muito limitado e a droga ela vai fazendo cada vez um efeito mais, digamos assim, o corpo ele se torna mais forte em razão do produto que é usado, e aí ele já não proporciona todo aquele prazer. E aí a pessoa tem que aumentar a dose. E numa dessas ela aumenta demais a dose, né? E daí ela pode desencarnar rapidamente. E ela vai desencarnar, ela não vai se dar conta de que ela desencarnou, né? Quem já viu aquele filme de... Eu falei há pouco tempo neste filme, E a Vida Continua, eu acho. E a Vida Continua. Onde tem uma moça, a Celina, ela desencarnou, então ela está num hospital no plano espiritual. Ela entrou num hospital para fazer uma cirurgia, né? Ela desencarnou durante a cirurgia e acordou no plano espiritual, mas ela não sabe, ela pensa que está encarnada, assim como muitas pessoas naquele hospital. E aí ela, inclusive, passeando ali pelo pátio, né, pelos jardins do hospital, junto com outras pessoas que também acham que ainda estão na Terra, tal qual elas conheciam, elas estão convivendo ali normalmente. Tem uma hora que eu me recordo que ela bate no chão, assim, olha, isso aqui tá duro, eu estou na Terra. Porque eles têm dúvidas se estão na Terra ou não estão na Terra, porque há muitos mistérios ali, ninguém diz nada para eles, sabe? Então, ela não se dá conta que está desencarnada. E um viciado também não. Ele desencarnou numa overdose e ele quer, às vezes, fazer aquele uso e sentir aquele prazer, sabe? Só que ele não tem mais o corpo, gente. E a droga, ela vai interagir com o corpo. Ela não pode ser utilizada direto com o espírito.
Agora, aquele viciado que usa, ele vai exalar os vapores dessa droga aí. Então ela vai eterizando, eterizando, inclusive se deslocando do próprio plano materializado neste padrão vibratório da matéria que a gente existe. Ele vai além disso. E neste além disso, ele chega no plano espiritual e ele é sugado pelo espírito desencarnado. E aí é a mesma coisa que um vampirismo, tá? Todo mundo já viu um filme de Drácula, né? Ele suga o sangue. É o mesmo processo. Só que esse de sugar o sangue é um processo muito grosseiro, né? É materializado, é sugar o sangue mesmo. E neste caso, o espírito do viciado que desencarnou, ele vai sugar as energias, né? Os fluidos que vão exalar no prazer do delírio da mente deste que está utilizando a droga. Só um pouquinho. Diga. Mas nisso aí, né, que você disse que eles sugam assim, a pessoa, né, pra sentir aquilo que eles não podem mais, né? Sim, eles não têm corpo, exato, eles mas não têm corpo. Mas isso aí não pode enfraquecer a pessoa. Pois é, nós deixar vamos... doente. Exato. Assim. Nós vamos chegar lá, né? É que agora eu estou dando início. Este é o processo inicial, tá? Mas o próprio viciado, pelo uso disso aí, ele já está destroçando os neurônios, tá? Começa por aí. E também, neste processo de ser sugado, existe uma simbiose entre ambos, onde as energias inferiores deste espírito obsessor vão se misturar às energias deste encarnado que está utilizando. Isso vai ajudar ele a enfraquecer mais ainda. É isso que tu perguntou, Joyce? É, né? Então tá, veja só. Mas o próprio processo do vício ali, para o desencarnado, ele é bem mais negativo, porque o espírito desencarnou, o corpo dele, ó, já foi. Mas ele querendo usar, e ele conhecendo aqueles viciados ali, ele sempre vai procurar aqueles ali. E aí nos momentos, por exemplo, que ele está louco para usar, porque isso aí é um processo assim que domina completamente a pessoa, escraviza completamente a pessoa, se ele quiser usar, ele vai lembrar daquele que já usa, que ele conhece. E ele vai lá, cutucar na mente dessa pessoa, sugerir pensamentos, ideias, vai colocar ideias. Então, se a pessoa, assim, ela está em casa, ela costumava usar no banheiro, cada vez que ela entrar no banheiro, ela vai lembrar de usar aquela droga. Pô, mas bem que eu podia, né? E aí? Vocês viram o filme Sozinho, como é que o rapaz aquele, ele vai pegar uma cerveja na geladeira e aquele espírito está ali incentivando ele. Claro, aquele filme, aquela forma de incentivo é um formato bem claro para que a gente possa perceber. Agora, quando se trata na real do espírito mesmo intuindo, ele vai influenciar o nosso sentimento, sabe? De tal forma que a pessoa ela vai começar a sentir aquela fissura que ela tinha quando está usando droga. Então vai ser uma influência muito mais forte do que a gente possa transferir para uma tela de cinema, sabe? Eu sei muito bem disso porque eu já passei por esse processo muitas e muitas vezes, né? Por mais de 3 décadas eu fui escravo desse negócio aí. Então a gente sabe. Mas isso eu gosto de falar porque é uma maneira que eu acho mais fácil da gente formar uma ideia, né? Como é que acontece, como é que o espírito que está desencarnado ele influencia, o que ele faz tudo, porque ele não tem o corpo para usar a droga, ele quer usar, ele precisa, então ele vai ter que usar alguém que tem o corpo, tá? E aquele que tem o corpo facilmente vai ser usado através de uma simples sugestão qualquer que o espírito imponha a ele. E assim, vamos ver se a gente... o espírito de um viciado em droga, por exemplo, ele se acha num estado de dependência e que ainda se acha submetido nessa dependência do outro lado da vida, né? Então ele sente o desejo, a necessidade de consumir a droga. Isso aí consome ele, porque ele não tem como satisfazer o vício. Ele vai procurar alguém. Então, tudo que ele vê é que ele precisa satisfazer esse desejo.
né? Porque ele vai satisfazer esse desejo, só que de uma forma diferenciada. Então ele vai ter que utilizar esses vapores, estes fluidos que vão exalar, como eu acabei de descrever, certo, gente? Ele não e ele vai utilizar isso o máximo que ele possa, porque ele vai estar numa situação de desencarnado. Ele não precisa descansar, ele não é igual o viciado, ele não vai sentir todos aqueles efeitos negativos no corpo, porque o corpo, ele fica muito fraco, a pessoa não come, a pessoa é pior do que quem já bebeu alguma coisa assim, que é a forma mais light de vício, eu acho. Seu Luiz, né? posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Vai fazendo as perguntas aí, gente. Isso acontece com todos ou é em exceção a pessoa? Não, quando se trata de vício, vai acontecer em maior ou menor grau com todos. Com todos? Com todos. Inclusive quem fuma, inclusive quem toma uma cervejinha. Porque assim como tem aquele bebedor eventual de fim de semana, tem aquele outro também que era amigo dele, que vive com ele. E sabe, não vai ter, porque o prazer humano tem muito desencarnado que não sabia que ia continuar a vida, que ele ia tendo os mesmos desejos, ao menos até ele se dar conta de que ele estaria no plano espiritual, porque é difícil. Tem muitas pessoas que não têm problema de vício nenhum, né? Como eu falei do filme da Celina ali, ela não tinha vício nenhum, era uma pessoa normal, mas ela tinha uma doença, e por causa dessa doença, e inclusive ela não, essa doença foi provocada pelo marido, que queria matar ela, tem toda uma história ali, e ela foi, na verdade, assassinada, né? Então, cada um vai ter uma forma, uma razão para morrer, né? E não necessariamente vai ter problema de vício, né? Então, às vezes até um acidente, alguma coisa que é uma proposta mesmo do espírito que desencarna, que encarnou já mais ou menos dentro de um prazo para cumprir, satisfazer um resgate de coisas do pretérito, né? E porque a gente estando aqui, a gente estando num plano de prova e expiação, a gente tem muito que expiar. A gente tem muito que provar também, né? Na provação dos nossos defeitos de caráter. A gente tem que, é como um burilamento, por assim dizer. A gente está aqui para progredir. E a gente não pode progredir sem ir em frente, sem limpar a alma, por assim dizer. E não é um processo, assim, muitas vezes agradável, é doloroso. A gente está num mundo que é de sofrimento, de dor. Mas a gente precisa passar por isso. O que nos atrapalha muito é que a gente não sabe, muitas vezes, por que tem que passar por isso. Porque quando a gente estuda o Espiritismo e passa a ter uma ideia diferenciada assim do futuro, e a gente sabe que Jesus nos coloca de forma clara no Sermão da Montanha, né? As boas aventuranças, e a gente começa a perceber que a gente tem muita coisa que dá para a gente fazer para atingir este novo homem que a gente precisa despertar em nós, a vida fica melhor. A dor dói muito menos quando tu tem um objetivo bom na tua frente, quando tu tem algo mais importante que a dor para trabalhar. E isto é verdadeiro, porque todo aquele espírita que estuda e que de alguma forma assim vivencia, porque é necessário vivenciar, não adianta só eu ficar tentando alimentar minha intelectualidade, querer saber tudo, se eu não me preparo ao mesmo tempo com os valores do Evangelho para eu realmente ter condições de adquirir a minha entrada para este mundo melhor que eu quero. Porque eu não estou trabalhando, não vou ganhar nada. Eu preciso pagar a minha entrada lá, sabia? E é só com boas ações, só com o bem que eu fizer, não é com dinheiro que eu vou pagar a minha entrada. Então, tudo aquilo que eu alimento assim, na minha vaidade, no meu orgulho, e às vezes a minha intelectualidade serve para alimentar essas coisas, isso aí não vai me levar para lugar nenhum. Vai me deixar no mesmo lugar que eu estou. Assim, eu vou ficar patinando, vou ficar marcando passo se eu não faço pelo esforço para domar aquelas más inclinações que eu tenho, como diz Kardec, né, gente? Perguntas? Vamos fazendo as perguntas, tá?
Então a gente viu aqui, ficou bem claro que o espírito ele vai se para satisfazer seu vício, então é por isso que eu falei na questão do vício, ele vai precisar se vincular à mente de um viciado para transmitir os seus anseios de consumo de droga, para depois provocar que este viciado vá usar droga e ele saciar sua própria necessidade de uma maneira nova que ele aprende logo, né? É porque coisa ruim a gente consegue aprender rapidinho, a coisa boa precisa fazer um esforço, né? Então é aquele processo de vampirização. Aqui até tem essa palavra. Vampirização das emanações tóxicas impregnadas no perispírito do viciado. E na inalação dessas mesmas emanações quando a droga estiver sendo consumida. Tá ok? Isto é interessante quando a gente procura focar. Como eu disse, a gente precisa abordar e se adiantar assim em várias outras áreas para entender este processo. A gente precisaria estudar o perispírito, as propriedades do perispírito, como é que consegue passar isso, sabe? Que o perispírito tanto nós temos como o desencarnado tem. E é desta forma que a gente vai compreender como é que ele faz essa vampirização. Então isso é tema de estudo nosso, né? Porque a gente está tendo uma reflexão sobre a questão da obsessão, mas entendam, há muitos detalhes, né, muita estrutura técnica que vai ocorrer para que isso seja possível. Porque, eu estou aqui encarnado, o espírito está desencarnado, como é que ele se conecta comigo? Como é que ele me influencia? Como é que ele utiliza a droga? Bom, aí é aquela questão que eu falo. A gente precisa estudar muito mais coisas para compreender este processo de uma forma clara, que nos dê uma resposta que, de alguma maneira, vai nos influenciar para que a gente comece a pensar em mudança de comportamento. Tá? Este é o nosso grande desafio. Nós estamos aqui para aprender a mudar o nosso comportamento. É para isso que a gente, na verdade, estuda o Espiritismo, mesmo sem saber. Assim, num primeiro momento, né? Às vezes a gente pode chegar por curiosidade ou porque a gente entende que é um caminho melhor, que é uma forma de praticar uma religião mais segura, mais objetiva na nossa vida e de atingir os nossos objetivos na vida, de harmonia e de convívio com as pessoas de uma forma mais branda, mais tranquila, e é verdade. E a gente precisa compreender, né, então, melhor a razão. Quem é que eu sou? O que eu faço aqui, para onde eu vou? De onde eu venho, faço aqui, para onde eu vou? O Espiritismo, de forma simples, nos dá estas respostas, tá? Vamos perguntando, porque eu tenho a impressão que isso aqui, gente, a gente quer assim, arredondar ao máximo e resumir o máximo, mas é um pouco difícil. Vamos ver se eu vou passar Eu tenho aqui uma observação do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, tá? Que ele fala assim que a medicina reconhece a obsessão espiritual. Com isso, o CID, Codificação Internacional de Doença, incluiu a influência dos espíritos, ouvir vozes, ver vultos, dizer que não é mais coisa de maluco, né? Então ele diz o seguinte, ele é médico psiquiatra, ele coordena a cadeira de medicina de espiritualidade da USP, Universidade de São Paulo, tá? Então ele diz que é uma doença da alma sendo catalogada no CID. Antes deste avanço, tal desordem, diz ele, era tida como uma visão cartesiana puramente organicista do ser. E com isso não levava em consideração a existência da alma e do espírito, né? E foi a partir de 1998 que a Organização Mundial de Saúde passou a definir o bem-estar espiritual como uma condição essencial para a nossa qualidade de vida ideal, né? Ela está lá no item do CID-10, item F, número 44.3, tá? Que lá define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade,
com manutenção da consciência e do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação, ou por atuação dos espíritos, que são patológicos, provocados por doenças. Porque tem esta questão também, né? A pessoa que tem alguma doença do cérebro, qualquer tipo de doença, ela também vai estar, às vezes, sujeita, por causa disto, por causa da patologia que possui, a um estado de obsessão, mas vai estar mais sujeita a isso, né, gente? Mas isso é questão técnica, é só para a gente ver que a ciência estuda isto e, inclusive, tem ideias bem claras, sabe? E quando eu quando olho o CID, esta parte ali do item F44 ali, parece que a gente está lendo lá no Livro dos Médiuns, que foi escrito lá em 1850 e pouco, né? Então faz 160 anos isso aí, um pouco mais, e o CID agora parece que copiaram dali, mas certamente não copiaram. Eu não sei se eu li para vocês também, e tem uma frase muito bacana do Dr. Bruce Lipton. Ele é autor do livro Biologia da Crença. Ele publicou essa frase, foi na revista científica, como é que é? New Science, se eu não me engano, sabe? É nos Estados Unidos. Ele disse uma coisa legal que é isso aqui, ó. Não são os hormônios e os neurotransmissores que dirigem o nosso corpo, nossas células, mas nossas crenças. Nossas crenças. Nossas crenças é o nosso pensamento, gente. Isto é o espírito. Eu sou um espírito. E são as nossas crenças, são os nossos sentimentos que nos definem como tal. Alguma coisa que se manifesta da matéria, nós estamos inseridos na matéria e tudo que nós podemos compreender ainda é matéria, mas nós não somos matéria, certo? Então veja só, a gente tem que estudar bastante ainda para poder compreender isso aí, sabe? E que cada um vai compreendendo ao seu tempo. Agora, outra frase aqui do Francisco Cândido Xavier, né, que eu acho muito importante também, e tem a ver com essa questão que eu estou falando, cada um estude, cada um vai em busca, porque cada um vai ter o seu momento de despertar das suas dúvidas mais íntimas, mais difíceis, mais fáceis. Ele diz assim, ó, o conhecimento real não é construção de alguns dias. Então a gente aqui não vai abrir a cabeça de ninguém e explicar, olha, a obsessão é isso e aquilo, e acontece isso e aquilo. Isso aqui é só para despertar, na verdade, para que vocês vão em busca, que estudem. Né? Porque tem muitas obras bacanas aí, e especialmente as do André Luiz, que vão dissertar de forma maravilhosa sobre isso aí. Eles têm um trabalho contínuo, então, nos planos espirituais, em contato permanente, no intercâmbio permanente com milhares e milhares de famílias que estão nas sociedades, estão nas cidades. Cada família está sendo alvo, não é, de uma dessas equipes de socorro espiritual, de apoio moral, que não é só para o mal, né? Tem também para o bem. Então a gente está sempre no intercâmbio com os espíritos. Por que a gente precisa estar com a nossa mente lúcida? E a gente fala sempre, é necessário estar sempre orando e vigiando. Para quê? Para manter o foco, para manter um padrão vibratório superior, porque desta forma a gente abre o campo para os bons espíritos, e eles vêm, né? Então aí a luz inunda o nosso ambiente psíquico, e aí não dá espaço para espíritos inferiores, e muito menos para qualquer tipo de obsessão, né? Então o conhecimento é obra do tempo, tá? A gente não precisa ter pressa, mas a gente tem que ter certeza que a resposta existe, não precisa ter pressa. A gente aos poucos vai aprendendo, vai conhecendo, e aí vai sentindo também. Vai dando tempo da gente sentir os efeitos disso aí. Para saber que está pisando em terreno firme. Né? Porque se a gente estuda e a nossa vida continua sempre a mesma, é porque a gente não está fazendo nada. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Tá? Então, na obsessão, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ver ali, ó,
Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, as doenças comuns, né? Então, os vermes, as bactérias, os vírus, né? A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mal, tá? Isto resume o que a gente vem falando, né? E eu acho que abordei da outra vez os graus de obsessão, que vai desde a obsessão simples, fascinação, até a subjugação, que a subjugação é o domínio total do espírito obsessor sobre o encarnado, né? Então isso aí é alguma coisa muito séria. Existem diversos graus, porque aqui a gente colocou em 3 graus, que é o que a gente estuda. Mas a gente vai ver que de forma intermediária a obsessão vai se apresentar em vários sentidos. Mas obrigatoriamente tudo vai ter sempre uma questão realmente do pretérito ou relacionada às nossas imperfeições, e nós vivendo num mundo de seres imperfeitos, tanto encarnados quanto desencarnados, e estando continuamente... Opa! Deu uma falhinha aqui, mas já resolveu. E estando continuamente sujeito às influências uns dos outros, e não é só dos desencarnados, eu falei, a obsessão ela pode ser de encarnado para encarnado também, né? Então todo mundo conhece esta história do olho gordo, do olho grande, né? Daquelas pessoas que às vezes olham uma plantinha na casa de alguém, essa plantinha morre. E tem outras que é o contrário, né? Parecem adubo, tudo que elas tocam dá certo, vinga, né? Então, essas questões assim dos graus da obsessão são coisas que necessita que a gente estude, tá, pessoal? Então não adianta eu dizer aqui para vocês em poucas palavras, a obsessão simples é isso, a fascinação é aquilo, e a subjugação é aquilo tudo, né? Porque a gente não vai guardar assim tão rapidamente. Mas é importante porque a gente precisa também ampliar o nosso conhecimento para poder entender tudo isso, tá? É isto que eu quero que fique bem claro, né? Porque os espíritos maus, eles pululam em torno da Terra. E eles não estão tudo desencarnados. Tem um bocado que está encarnado, porque eles vão desencarnando, vão encarnando. A gente precisa reencarnar justamente para resolver essas questões, para ter a oportunidade. Deus dá a oportunidade para a gente o tempo inteiro. Então a gente aprende que a gente está aqui para progredir, a gente não está aqui para dar errado. E todo aquele que nasce aqui tem condições de evoluir, todo. Porque assim, por isso Jesus nos diz que a ninguém é dado o fardo mais pesado do que possa carregar. Então nasceu aqui, pode ter a família mais difícil, pode ter nascido na maior penúria, na maior pobreza, lá naquele subúrbio bem pobre, sabe? Mas ele tem condições de fazer alguma coisa que vai possibilitar um pequeno passinho em direção a um homem melhor, a um mundo melhor. E a gente vê que tem muita gente, às vezes, que nasce em lugares aí que parece que quem nasce ali está condenado, mas elas, de alguma maneira, se sobressaem, estudam, conseguem emprego, elas vão em busca, elas lutam, e elas conseguem se livrar de todas aquelas penúrias próprias daquela sociedade e família onde eles nasceram, né? Então, isto é um exemplo, e essas coisas elas acontecem para a gente ver que dá certo. A gente tem esse potencial, mas cabe a nós desenvolver, porque Deus podia nos fazer perfeito. Só que aí que graça teria? Não, ele nos dá todas as oportunidades para que a gente possa buscar esta perfeição que a gente tanto idealiza, que a gente aprende, que a gente vê, que a gente observa. E aquelas pessoas que às vezes conseguem se dar bem e que trabalham e que muitas vezes a gente tem ciúme, né? Então a gente tem, ao invés de utilizar como um bom exemplo, a gente fica alimentando as nossas más inclinações, ou seja, o ciúme, aquela coisa que a gente tem ainda
de rancor, de uma mágoa, não sabe de onde que tira, mas é porque a gente está muito incomodado com o sucesso do outro e fica se achando coitadinho. Por que com ele dá tudo certo e comigo não? Quando a gente sabe da reencarnação, quando a gente sabe da lei de causa e efeito, a gente vai ter uma boa resposta, né? Ocorre que muitas vezes, mesmo sabendo da verdade, porque esta é toda a verdade, a gente ainda assim, a gente hesita, a gente falha. Mesmo sabendo que eu estou no lugar certo e que se as coisas não dão certo para mim é porque Deus não vai me dar aquela oportunidade, eu não mereço aquela oportunidade. Mas eu posso fazer por merecer aquela oportunidade. Eu preciso ter paciência, porque Jesus me dá já todas as dicas que eu preciso para ter sucesso nesta jornada terrena. E o Espiritismo escancara isso. Então ele desmistifica tudo. Então coloca tudo assim de uma forma muito clara. Só não entende quem não quer. Isso é verdade. Então, olha, gente, eu me lembro sempre, eu gosto de citar o Raul Teixeira na palestra que ele faz depois de um longo tempo afastado por causa de um derrame. E ele, de cara, ele vai dizendo assim e com dificuldade que as pessoas sofrem, que as pessoas têm problema, que as pessoas choram, elas passam, enfim, por diversas dificuldades, porque não estudam o Espiritismo. Aí quando um cara como ele diz isso, eu digo também porque eu estou copiando o que ele disse, né? E eu concordo plenamente. O Espiritismo não deixa dúvida para a gente ficar se escondendo, se esquivando, ou tendo medo de que não dá certo, ou sendo pessimista, como a gente comumente é. E o Espiritismo nos dá assim um alimento sustentável para a gente ter um otimismo muito forte na vida. E paciência, principalmente. A gente sabe que nada vai acontecer da noite para o dia. E nem precisa. Porque no momento que a gente bota o pé na estrada, a gente já começa a sentir o efeito dessas novas luzes que fatalmente vão iluminar nosso caminho. Vão nos dar o ar, o ambiente. A atmosfera fica mais favorável, a gente respira mais fácil, sabe? É uma coisa interessante, é um combustível inacabável, ele não termina. E a gente tem sempre à disposição, e a gente consegue ficar sempre numa boa. Vamos continuar aqui. Bom, então a gente já viu que quase sempre a obsessão exprime vingança que um espírito tira e com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência, tá? Então, as obsessões mais sérias, elas sempre vão estar vinculadas, ou quase sempre, a questões do passado. Às vezes são várias existências que as pessoas tiveram e várias brigas, né, e rixas, e às vezes desencarnaram naquelas lutas, e eles continuam lutando mesmo depois de desencarnado. Especialmente se um está desencarnado e o outro continua no corpo vivo ainda, este aí vai ser alvo de obsessão, né? E também vai ser obsidiado pelo encarnado. Não pensam que é só o desencarnado que obsidia o encarnado. Não, aquele que está vivo também pensa assim, puxa, aquele cara morreu, mas já foi tarde. E aí ele se puder, ele continua denigrindo a memória daquele que morreu, tá? A gente conhece pessoas assim. Muitas vezes é a gente que tem vontade de fazer isso, né? Eu já tive, né? Agora não sei se alguém teve aí, mas eu já tive. Geralmente, a gente vai mudando com o tempo e a razão que a gente vai tendo para ser uma pessoa diferente e domar estas coisas ruins que tem em nós naturalmente, que tem a ver com o nosso ego, e primitivo ainda, né? Essas coisas, aos poucos, elas vão amortecendo e a gente nem se dá conta. A gente já não sente mais isso, mas ainda está presente, ainda está latente ali. De tal forma que qualquer coisinha bota para fora isso aí, esta coisa que a gente não reconhece em si. Que é por que a gente se irrita às vezes? Porque em determinados momentos a gente sente
sente revolta, ódio, né? E por que que a gente não está sempre tranquilo, não tem paz, não está com a consciência tranquila? Porque no fundo a gente sempre tem algum remorso aqui. O remorso é a melhor coisa que existe. Porque o remorso é que nos ajuda a reverter a nossa situação. Se a gente não tivesse remorso, a gente ia fazer as coisas erradas e não ia nunca tentar resolver, né? Mas é o remorso que nos está ali nos lembrando, ali cutucando ali. Então faz parte ainda da nossa natureza. Quem não teve remorso de alguma coisa até hoje? É difícil, eu penso, que achar alguém que possa dizer que nunca teve remorso, né, gente? Bom, na vida de viciado, então, vocês nem imaginam. Remorso é o tempo inteiro. Então, assim, os fatores predisponentes que a gente pode relatar sobre essa questão da obsessão, as tendências instintivas que vêm conosco, né, da pele da pessoa, as lesões perispirituais que vão ser provocadas e vão facilitar isso aí, porque certamente aí carece um pouco mais de compreensão, de ampliar um pouco essa área de estudo, né? Mas a estrutura psicológica da pessoa, a pessoa medrosa, por exemplo. A pessoa medrosa ela é mais fácil alvo de obsessão, porque ela já é, por natureza, pessimista. Ela não vê nada com bons olhos. Ela sempre observa o problema. O problema está ali. Ela vai ver o problema, 2, 3, 4, 5, 6 soluções. Ela não vai ver a solução, ela vai ver o problema. Ela vai enfatizar sempre o problema. Então tem pessoa assim, né, gente? Faz parte de uma característica. Não quero dizer que seja tudo assim. Então este é só um exemplo, né? Porque a pessoa que gosta de falar da vida alheia, que gosta é muito dado essa questão da maledicência, a pessoa que é muito ciumenta, a pessoa que é muito gananciosa, enfim, qualquer tipo de sentimento, né? A pessoa que é muito orgulhosa, que é arrogante. Então, tudo isso aí causa problema, porque é uma coisa que ressalta nós acima de qualquer outra pessoa. Isto, claro, sempre vai causar remorso, vai causar problema, que a gente aqui não vai deixar a gente em paz. A educação familiar tem muito a ver com tudo isso, né? E a gente sabe que a educação familiar é um planejamento que a gente tem quando forma uma família na Terra, que já está também disposta dentro de uma estrutura que favoreça a todos para que cada um possa ter o melhor sucesso na sua jornada terrena, tá? A influência do meio social é muito importante também. Ela abre muitas portas, mas este meio social que a gente vive é a criação de nós mesmos, de cada um de nós, né? E a gente, quando observa os problemas no meio social, a gente deve também pensar por que é que eu estou aqui neste lugar? Por que este bairro, por que esta família, ou por que este grupo onde eu existo tem todos esses problemas? Por que é assim, né? Porque existem lugares melhores. Se a gente for olhar um país na Europa, por exemplo, tem país lá que é muito bom de viver assim, que eles não conhecem quase nada de ruim que nós conhecemos aqui. Que eles podem sair na rua livremente, que eles podem deixar as crianças brincando no parque sem ter medo nenhum, né? Que eles saem tranquilo a qualquer hora do dia ou da noite, que eles não vão passar mal na rua sem que alguém preste atenção e cuide, né? E atenda. Que eles têm também naqueles países lá toda a assistência médica, tudo, sabe? Eles pagam um grande imposto, mas eles têm o retorno de todo esse imposto, quer dizer que eles não se preocupam com isso. Existem países assim na Europa, tá? É claro, o nosso país aqui vai demorar um pouquinho para chegar até aí. Mas então, as tendências instintivas, elas são observadas desde a infância, tá? Então a gente vai ver que as crianças elas já têm assim certas tendências que poderão mais adiante, né? Porque depois que a criança chega na adolescência, ela passa a despertar o verdadeiro espírito, né? Que ela é. Aí parece que ela modifica, ela muda em razão a muitas coisas
e passa a adotar uma atitude diferenciada, ela fica mais maliciosa e às vezes quase que irreconhecível para a gente, tá, gente? Eu não vou me estender muito aí. Alterações da atividade mental, isso aí se trata de lesões perispirituais. Dessensibilização de pontos específicos do perispírito, tá aí mente inconsciente, psiquismo e toda aquela questão que eu falei para vocês que era necessário que a gente estudasse um pouquinho mais certas coisas para poder ter uma ideia por como é que acontecem essas influências todas. Mas como é? Eu sou uma pessoa normal, eu não tenho doença, não tenho nada, eu tenho só pensamentos bons, a gente pensa assim, né? Então a gente precisa buscar muito conhecimento para compreender e entender por que a gente está neste mundo, que a gente não está neste mundo aqui porque é perfeito, né? Então a gente custa a entender isso, porque a gente só vê defeito nos outros, gente, e então a gente não consegue observar a nossa própria imperfeição. A gente vai ver no livro Ação e Reação, André Luiz nos diz o seguinte: ó, a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. E aí é tanto no aspecto material como espiritual, né? No corpo físico como no corpo espiritual. E essas duas coisas, às vezes, uma pode favorecer a outra. E tudo vai estar relacionado às imperfeições morais. A gente só é obsidiado porque é imperfeito. Então, porque, o que é imperfeição? O que alguém acha aí que pode me dizer que é imperfeição moral? Perfeição moral. Ninguém quer dizer, né? Então eu vou dizer. São todos comportamentos contrários à lei de Deus, gente. Questão 269 do Livro dos Espíritos. Todos os comportamentos contrários à lei de Deus se caracterizam como uma imperfeição moral, uma vez que nós temos que buscar a perfeição moral extirpando de nós todas estas coisas que nos atrapalham na jornada, né? O interesse pessoal, o apego às coisas materiais, tá? Isso está na 895. Este interesse pessoal, que é natural em muitas das pessoas quando a gente está lá no estado primitivo, onde o interesse da própria raça é a sobrevivência. Então, é claro que daí a gente compreende um pouco melhor a própria questão do egoísmo, né? Porque é para manutenção daquela raça ali. Mas à medida que o tempo passa, que os tempos são outros, e já não existe mais aquela necessidade de lutar contra as intempéries, contra as adversidades de um determinado tempo, e que tudo favorece para que a gente possa já parar de se preocupar com a própria sobrevivência e se ocupar mais, né? Especialmente com o que está ao nosso redor. Como é que a gente vai praticar a caridade? A gente muitas vezes não pratica a caridade porque não está vendo que precisa fazer alguma coisa. A gente quer que as pessoas às vezes façam para nós, mas a gente não quer fazer. E isso é uma troca. E na questão 913 vai estar assim, qual é a maior chaga da humanidade? O egoísmo, dizem eles, né? Então, daí deriva todo o mal. Inclusive, eles dizem mais ali, ó, expulsar esta chaga da humanidade e não haverão mais males nenhum, porque daí é que existem todos os problemas de convivência humana, derivam do egoísmo. Por isso ele é o maior, ele resume todos os defeitos humanos de caráter, tá? E a gente costuma dizer que o orgulho, a gente fala o egoísmo e orgulho, mas o orgulho é o filho mais velho ainda. O egoísmo ele resume todos os demais. A sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. E tudo que a gente sente com relação ao egoísmo natural que nós temos, isso é o que nos prende à matéria.
é os apegos, as paixões, e transgride a lei de Deus aquele que abusa da força do poder para oprimir seu semelhante ainda mais, né? Então nós vamos ver que o Espiritismo ele tem assim, ó, na sua base, especialmente no Livro dos Espíritos, todas as respostas e a base de todas elas. As obras complementares que a gente utiliza, elas só vão ampliar um pouco mais, mas a gente precisa ter sempre em mente a obra básica, as obras básicas, porque é elas que vão nos dar a condição de poder tirar as conclusões necessárias para saber se realmente aquela obra eu estou compreendendo da maneira adequada. E ainda, se ela não tem algum desviozinho ali nas entrelinhas, porque isso acontece muito. Tem muita obra boa aí, mas muitas vezes o objetivo dessa obra não é só divulgar o Espiritismo, é divulgar também os interesses de uma corporação, de uma instituição, ou daquele que escreve, assim como daquele que fala, daquele que diz, daquele orador, né? Como eu, como qualquer um. Então, a gente sempre, de alguma forma, contamina com a nossa própria personalidade, a nossa forma de entender e de compreender, a gente contamina um pouco tudo isto que é bom e que é puro, né? E que é aquela luz. Né? Como é que a gente vai deixar transpassar em nós a luz de Jesus? Não dá, nós vamos ter que nos depurar muito para chegar lá, certo? Então a gente precisa ter isso em conta. Já são quase 9 horas, gente, eu não cheguei aqui até onde eu queria chegar. Mas estrutura psicológica, né? Eu vou ler assim o relato que eu tenho aqui. Pessoas que revelam imaturidade da personalidade. Né? Tem gente que vai morrer de velho e parece que é imaturo, tá? Em muitos detalhes. Indivíduos portadores de neuroses, psicoses, fobias, criaturas reprimidas, complexadas, inseguras, personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas, mentirosas, submissas. Todas estas situações podem ser objeto e são objeto de obsessão, porque elas sempre vão estar acompanhadas de um incentivo do plano espiritual. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa bem pautada no ego da gente, no personalismo, a gente nunca está sozinho, em rigor. É como uma corporação, como uma instituição, como um segmentarismo. Sempre tem um grupo que pensa parecido, que busca interesses idênticos, né? que busca se implantar a própria vontade ou construir a própria situação, ignorando completamente as necessidades das pessoas. Eles pretendem que aquilo que eles têm por necessidade seja a necessidade dos outros, que os outros não têm como ver diferente. Né? Eles nem aventam essa possibilidade. Isto tudo é fonte de obsessão. A pessoa nunca vai estar sozinha, né? Então é muito importante. A educação familiar. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 208, tá, gente? Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, nos dizem os benfeitores, né? Bem grande influência exerce. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, aquela questão da obsessão que a gente tem mais ocupação, a ocupação mais útil, né? É educar nossos filhos, tá, gente? Porque quando a gente educa nossos filhos, a gente está educando a si mesmo. E dos filhos, a gente gosta muito. Então, a gente está fazendo uma coisa sincera e a gente tem melhores condições de se enxergar e de contribuir com alguma coisa que venha de nós no sentido daquela autovigilância, autofiscalização. Eu acho muito importante isso. Porque quando a gente pensa no futuro e estuda temas os mais diversos, a gente sabe que as crianças são o futuro, não é verdade? A gente está indo. E as crianças, elas estão chegando, vão
e vão ter muito daquilo que a gente conseguir passar para elas no momento ideal. Porque tem faixa etária, né? Em cada momento é um momento próprio de alguma coisa positiva ou negativa, né? Que mais facilmente a gente passa para os nossos filhos ainda, eu acho que é isso. Então, a educação familiar é uma coisa muito importante, tá? Eu não vou falar mais agora muito disso aqui, porque, na verdade, a gente só queria dar uma ideia para encerrar hoje essa questão da obsessão, mas está sempre aberto isso aqui, tá, pessoal? A influência do meio social, a criação familiar, tudo isso são coisas importantes para a gente pensar nesse aspecto. A adolescência, então, é um momento muito difícil na vida de cada um de nós, porque é quando a gente está conhecendo, né, a vida, está obtendo liberdade, está se desprendendo do ninho, a gente já tem liberdade e hoje em dia, especialmente, tudo é um convite muito grande ao prazer, não existe mais nenhuma tranca para praticamente naquela coisa que a gente chama de bons costumes. Parece que os bons costumes eles ficaram completamente transviados, né? Não existe assim respeito, não existe uma educação adequada, não existe hora e nem lugar. Então a gente tem muito o que fazer e isto ainda nos mostra que o trabalho ele é muito grande, mas ao mesmo tempo a gente sabe que aqueles espíritos renitentes no mal, aqueles que não mostram assim nenhum indício de melhora, num prazo relativamente curto, agora já não estão mais encarnando entre nós, porque a Terra precisa mudar. Então, a adolescência é uma idade muito difícil, mas todos nós temos que passar, né? Eu sei que antigamente era mais fácil, porque antigamente a gente tinha certos trilhos e tinha que andar sobre eles, não tinha outros. Mas hoje é trilho para tudo quanto é lado, né? E já não existem mais aqueles trilhos vigiados e controlados pelos nossos pais, como havia antigamente. Porque a gente precisa ir em frente. A gente precisa começar a decidir mais. Luiz. Como? Nem todos. Nem todos. Tem avós e pais que ainda são como antes. Tem, claro que tem. Claro que tem. Né? Mas isto aí... Não, assim, não é por mal, é porque as coisas estão tão avançadinhas, né? Tão perigoso, né? As coisas, ainda mais a internet, né? Às vezes tu acha que a criança tá vendo uma coisa boa, ela já tem outras coisas. Tudo é muito difícil, né? Porque a gente também não pode criar a criança a 7 chaves. Porque a criança, ela não vai, a gente não vai estar sempre aqui, né? Aí tu pensa, por exemplo, eu aqui, eu tenho uma filha de 17 anos, eu tenho 70 praticamente, eu já considero 70, né? Então, imagina quanto tempo será que eu tenho? Eu preciso criar ela para o mundo, não para mim, né? E eu acho que é o desafio de todo pai. Então, vai ser muito importante se tu já fez lá no início tua lição de casa, mas isso é o mais difícil. Normalmente a gente começa a se dar conta, né? Quando a criança já desenvolveu várias coisas que poderiam ter sido podadas lá. E aí não adianta chorar, tem que correr atrás do prejuízo. E assim, e o mundo está mudando e o progresso, tanto intelectual como qualquer tipo de progresso nos dias de hoje, ele está se fazendo e não depende da nossa vontade. Então a gente não pode viver no passado. A gente tem que estar se atualizando constantemente. E aquele que ainda quer pensar que eu estou na década de 50, 60 ou antes ainda, não adianta, não vai viver lá. Nós necessitamos progredir. E cada momento de progresso é uma oportunidade nova que a gente tem. Quanto mais tempo a gente tem aqui, mas se a gente vive com a cabeça no passado, a gente não vai aproveitar o presente. E aí, o que a gente vai levar conosco? A gente vai desencarnar. E vai ter que voltar, né?
E em que média eu vou voltar, né? E vamos dizer assim, se fosse decisivo o nível social que eu fosse voltar, então eu podia trabalhar tranquilamente aqui sem me preocupar. Eu queria estar num nível melhor, queria morar num bairro. Não, a gente vai conseguir tudo. Não precisa ter pressa. Mas eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que pensar agora, eu tenho que me atualizar agora, eu tenho que me habilitar para as coisas que eu quero agora. Então a qualificação é a palavra do momento, né? E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode ficar para trás, não pode viver com as ideias de ontem, sabe? A gente tem que estar sempre se atualizando. Então, a desobsessão é o seguinte, só para nós resumir, né, a reforma moral que a gente precisa, eu não uso reforma, a reforma é uma palavra muito feia. Não adianta reformar alguma coisa, vai ser a mesma coisa. É transformação moral, para melhor, né? Transformação moral. Conhecimento. Sem conhecimento, a gente não transforma nada. A gente precisa ir em busca do conhecimento para andar em passos firmes, seguros, para olhar, para enxergar onde a gente anda, né? Assistência espiritual na casa espírita e no lar, a gente precisa dessa assistência. Então, a gente sem essa assistência espiritual nos mundos de hoje, não tem como a gente ter muita facilidade, não. Tudo vai ser muito mais difícil. Então, a gente deve fazer o máximo. Vai ser difícil, especialmente no lar, vai ser difícil. Mas se a gente se fortalece, o resto acontece. Não vai ser da maneira que a gente gostaria de ver, mas vai ser da melhor maneira. O que importa é que cada um de nós esteja fazendo o seu esforço. O resto, Deus ajuda, pode ficar tranquilo. Tá? Então a gente, olha, passe, água fluidificada, isso a gente tem tanto na casa espírita, mas a água fluidificada a gente também em casa, na hora do evangelho, de tarde, quando a gente faz o evangelho. Né? Eu não tenho quase podido comparecer, mas assim, ó, a gente não pode deixar uma garrafa d'água ali, gente. Ela vai ser fluidificada igual que se a gente estivesse lá na casa espírita, viu? Então, tranquilo. Evangelho no lar, puxa, isso aí depende só da gente. Não significa que a gente vai ter que todo mundo seguir o evangelho da gente, porque a maioria talvez às vezes não queira. Tem pessoa que não, mas a gente pode fazer o evangelho. E no momento que a gente faz o evangelho, a gente sabe que o nosso ambiente familiar modifica para melhor. E aí, aquelas pessoas que não querem saber do evangelho, que não acreditam, ou que são rebeldes quanto a estas questões, elas estão sendo trabalhadas também. E no momento certo vai dar tudo certo, elas também vão enxergar esta luz um dia, né? E sem o serviço ao semelhante, a gente não conquista nada, tá? Então é importante o serviço ao semelhante. Primeiro nós vamos estar fazendo o serviço ao semelhante dentro da nossa casa. Quando a gente está buscando conhecimento, quando a gente está buscando se esforçar para melhorar, quando a gente está se esforçando para fazer o evangelho, mesmo sem ver assim nada lá na frente que parece que vai mudar. Mas a gente sabe que vai mudar. Então isto é a fé que nós precisamos ter, tá? E de uma forma geral é isso, tá? Já passou 10 minutos aqui. Eu não sei se aqui, ó, gente, fica aqui o espaço para quem quiser assim lançar alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, ou ainda quiser somar alguma coisa, falar de algum acontecimento, porque a gente tem muita coisa que tem a ver com este processo. Nós não podemos esquecer o seguinte, que a obsessão, assim como o contrário, né, que são as boas influências espirituais, elas estão sempre ocorrendo. E tudo depende do norte do meu pensamento. É eu que abro a porta através do pensamento ou fecho as portas. Porque, como eu disse antes, quando eu abro o pensamento para o bem, para a luz de Jesus, nenhum mal vai poder invadir, nenhuma sombra vai poder invadir esse espaço. Porque a luz é que acaba com as sombras. Onde a luz entra, a sombra vai embora. E depende de nós manter isso aí. Então, a gente também precisa estudar. Por quê? Porque estudando eu vou entender que tudo é possível, que eu tenho esse apoio que depende de mim. Então não fica lá no plano do miraculoso, ai meu Deus, me dá essa luz, me mostra o caminho. A gente fica pedindo para mostrar o caminho está ali, a gente não anda, aí não vai dar.
Mas então, gente, eu vou parar por aqui, porque já são 21 um vídeo aqui, não sei se deu certo, especialmente por causa do Marcelo, né? O Marcelo não pode hoje, né? E ele sempre está aqui conosco. Então, e para quem quiser assistir, eu vou colocar depois ali, eu vou ver se consigo editar, se saiu alguma coisa ali. Mas só para a gente dar uma revisada, quero dizer, né? E então, vamos continuar. Agora eu vou lançar ali no grupo, então. Vou deixar em branco, se alguém quiser mudar alguma, eu vou ir dentro e vou continuar dentro dos assuntos assim mais pertinentes destas coisas básicas que o Espiritismo pode nos dar embasamento para que a gente alimente a nossa esperança aqui. A gente precisa de conhecimento. E eu sempre vou ver o conhecimento mais importante para nós, a reencarnação. Eu preciso entender a reencarnação, porque uma coisa que a gente vê em todo mundo parece que tem medo de morrer, tem medo do vírus aí do HIV, não, do Covid, e daquele, que tem muito mais aí que está matando também. E a gente tem muito medo às vezes, então é porque falta muito conhecimento da vida, da eternidade da alma, ou da imortalidade da alma, tá? Então, porque a gente tem que entender que o nosso plano normal de existência não é aqui na Terra. Isso aqui é só uma escola, isso aqui é só um internato, isso aqui é uma prisão. E a gente vai se libertar dessa prisão aqui que a gente não compreende muito bem, às vezes, por que está preso a ela, né? Então a gente tem que entender. Outra coisa, a questão da obsessão é importante, as depressões são importantes, mas a gente precisa também ver os preconceitos, né? Que isso é muito importante, isso aí atrapalha a vida de muita gente boa, porque preconceito é uma coisa que todos nós temos e a gente não sabe. Em algum momento ele se manifesta. Mas geralmente a gente dificilmente percebe isso. A gente pensa que preconceito é só quem tem preconceito de negro, ou preconceito disto, ou preconceito daquilo, ou preconceito de sexualidade, essas questões assim. Então a gente tem que abordar esses temas. Mas principalmente ali em reencarnação e lei de causa e efeito. Né? Lei de causa e efeito. Porque essas questões elas são assim tão palpáveis no Espiritismo, como é a lei de gravidade, como é o Sol, como é a Terra, como é a Lua, sabe? Então é muito importante, tá, pessoal? E tem umas obras uma revista, a Revista Espírita de 1858, eu estava me referindo a ela, que ela relata coisas muito importantes, hein? Até a vida em outros planetas como é aí, para aqueles lugares onde o mal já não existe, nos planos melhores, né? Tem muita coisa que a gente vai recomendar ali para que a gente estude, para que a gente compreenda que o nosso mundo é um mundo bastante inferior ainda, mas que depende de cada um de nós mudar este mundo. Tá, gente? Então, eu acho que agora já passou muito do tempo. Eu sempre, no final de qualquer trabalho, terminar no horário é um problema. Então, o que vocês gostam? Alguém gostaria de se manifestar, dizer alguma coisa? Eu entrei um pouquinho atrasado, não havia a voz de muitos aí. Eu sempre dou um oi para o Vilmar, por exemplo. Ele está ali, esperto ali, tá? Tudo bom, Vilmar? E os demais também, né? Então, gente, quem tiver alguma coisa aí para perguntar, pergunta. Senão, vamos fazer a nossa prece. Eu vou lançar ali mais um filme daqueles da série, né, da sequência ali, daqueles que eu estou colocando ali sozinho. Aquele filmezinho, aquele seriadinho é muito importante, porque ele mostra várias situações na questão da obsessão. Né? E aí ele vai ver as razões do porquê, e aí acontece que ali vai aparecendo pouco a pouco também a necessidade e a importância da prece, por exemplo, sabe? Que é uma coisa muito importante, a fé, mesmo a fé cega. A pessoa que acredita em Deus, que ora, sempre vai ser ouvida. E tem gente que não é espírita, não sabe de todo esse processo que é mesmo real. E tem fé mesmo, de forma ainda mística, de forma inconsciente, mas uma fé verdadeira. Que bom se eu não precisar ser espírita e ter essa fé, né? Eu só tenho fé porque sou espírita.
Aí eu sei, não adianta nada. Não posso negar, né? Tá bom, gente. Então eu não quero tomar muito mais tempo de vocês todos aqui. Vamos encerrar então? Se alguém quiser fazer a prece, eu fico grato. Se não, eu faço. Eu já bebi um pouco d'água, então vou beber mais um pouco. Eu falei demais hoje. Mas eu espero que tudo que eu falei faça que, ou melhor, facilite para que vocês reflitam e consigam assim me fazer colocar alguma coisa, né? Como é que está sendo? Está sendo legal assim? Quais são as dúvidas, né? Vamos aproveitar assim para aprender bastante nestes momentos que a gente está junto, tá, gente? Então eu vou neste momento pedir então que todos nós possamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso grande mestre, o maior de todos os mestres. Obrigado, Pai, por mais estes momentos que tivemos juntos, tanto encarnados quanto desencarnados. Que todos nós possamos compartilhar de forma salutar nossos momentos, nos incentivando, olhando para o mesmo ponto, para o mesmo foco de luz. Porque Jesus é a porta, é o caminho, é a luz, é o único caminho, como diz, e que tudo aquilo que aprendemos nos leva a concluirmos isto. Mesmo sem ele ter dito, a gente já pode perceber este caminho como único, viável, para aquele homem de boa vontade que já, de alguma maneira, consegue visualizar um plano melhor, uma forma de ser um pouco melhor, de aproveitar melhor estes momentos, mesmo em tempos de crises, de sofrimentos, de dores e de tantas insatisfações por todos, mas que possamos compreender, Senhor, cada vez melhor estes momentos, estudando tudo isto que a doutrina espírita nos oferece e que nos traz toda esta esperança, porque compreendemos a razão de ser, de existir aqui, e sabemos tranquilamente que ir para um lugar melhor só depende mesmo da nossa vontade. Obrigado, Pai, obrigado ao nosso anjo da guarda, obrigado aos benfeitores espirituais que estão neste momento, a todos os mentores deste trabalho de sempre, que nos intuem, que favorecem a nossa mente para que a gente possa compreender, para que a gente possa ser intuído, sempre naquelas coisas que precisamos de orientação para tomar um rumo adequado ao entendimento de cada um de nós neste coletivo que estamos vivendo agora. Obrigado, Pai, obrigado, amigos, obrigado aos mentores espirituais que estão conosco, a todos muito obrigado, que assim seja. Obrigado, gente. Muito grato pela presença de todos. Boa noite. E vamos interagir aí no nosso grupinho, tá? Hoje a gente interagiu muito pouco. Vamos ver se na segunda-feira que vem vocês falam mais e eu menos. Eu vou bolar uma maneira de fazer isso ali. Eu vou lançar ali naquele grupo. Eu não sei como é que eu vou fazer. Vou provocar vocês para vocês falarem mais, mas eu vou provocar. Tchau. Então, Obrigado. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.